Boa noite. Primeiramente, um feliz 2026, né? Eu não sei se é primeira palestra do ano. Acho que não, né? Foi sábado, né? De terça é a primeira, né? Então, um feliz 2026 a todos. Obrigado por terem vindo, né? E que a gente possa começar bem o ano e que seja um ano tão bom quanto o ano passado, né? Vamos lá. Como a gente sempre pede, a gente pede que se desligue o celular para que a gente possa ouvir direitinho a palestra. Pedimos também para manter o silêncio, né? Para que a gente possa aproveitar bem. Temos a nossa caixa de vibrações, então para a pessoa colocar o nome, né, das pessoas que deseja que recebam vibrações aqui da equipe espiritual. Tem também a caixinha de sugestões, que a gente deixa ali, né, com sugestões de palestras e cursos. E a partir da segunda semana do mês que vem, ou seja, de fevereiro, nós vamos retornar com os cursos. E quem quiser participar, é claro, como sempre, está convidado, né? Vamos ter o curso de Educação Mediúnica, o primeiro ano, que é o inicial. Nesse primeiro ano não tem ainda a prática mediúnica, né? Ele vai se iniciar em 13 de fevereiro e é online, então precisa aí de um celular ou de um computador, né, para acompanhar. São todas as eu acho que são as quartas-feiras, né? Não sei direito. Vamos ver quando que é 13 de fevereiro. Acho que é quarta-feira, né? 13 de fevereiro. Não, é uma sexta. Então, ok. Então, 13 de fevereiro às 20 horas. E no dia 8 de fevereiro, nós vamos iniciar o estudo do livro A Gênese, que é também online, das 9 às 10. Toda quinzena, ou seja, a cada 15 dias. E a gente recebeu o aviso ali no grupinho, será aos domingos, né? Das 9 às 10, tá ok? Vamos então ler a psicografia. Ela se intitula Breve Atendimento. E começa assim: aqui é tudo permitido? Quero umas coisas e falaram que aqui eu teria. Preciso daquilo para continuar bem. Estou tendo crises de abstinência. O enfermeiro espiritual se aproxima e oferece um líquido em um pequeno recipiente. O irmão atendido, ainda impregnado do vício das drogas, ingere e tem a sensação de melhora. O que me deram? O que é isso? Quero mais. Posso levar para os outros também? Tem muitos lá fora que precisam tanto quanto eu. O enfermeiro indica com a mão outra direção, onde há inúmeros assistidos em igual atendimento, e diz com muito carinho: ninguém ficará sem ajuda. Creia. Creia em Deus, há remédio para tudo e para todos. Por ora, serão encaminhados aos leitos para descansar e tudo isso irá passar. Aí tem uma nota da espiritualidade, né, que explica a psicografia. Fala assim: queridos irmãos, o submundo das drogas ilícitas é uma vasta oficina de perdição. O cérebro físico se desequilibra em suas estruturas e o cérebro fluídico é afetado
por reflexo. O psiquismo fica seriamente doente e não há como ministrar ensinamentos sem antes tratar a necessidade primeira do viciado. Aqui no plano espiritual, a desintoxicação é mais fácil, mas é sempre vinculada à vontade do paciente. Por isso, queridos irmãos, peço que orientem os jovens a jamais trilharem esse atalho do prazer libertino. Essa mensagem foi recebida no dia 4 de novembro do ano passado. Então vamos fazer nossa prece. Vamos mentalizar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a palestra é por conta da nossa querida Dona Miriam. Será que eu consigo falar aqui? Acho que sim, né? Bom, mais um ano, né? Que vamos iniciar, mais uma jornada, né? 2026. O tema que nos foi dado, viver pela fé. Eu acho que é bom nós lermos, porque a definição de Emmanuel, né, através de Chico Xavier, do caminho, verdade e vida. Então eu vou ler, porque é muito importante o que ele diz aqui. Então ele diz assim: viver pela fé, mas o justo viverá pela fé. Paulo, Hebreus 3:2. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista afiado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas. É uma definição muito boa, né? E nós temos também no capítulo 19 do Evangelho, que nos fala sobre a fé divina e a fé humana. Então, lá nos fala, né, do que é a fé divina, o que é a fé humana. Primeiramente, ele diz: todos nós trazemos inato a fé.
Todas as criaturas de Deus, os espíritos, têm a fé, só que tem que desenvolver. Como que nós desenvolvemos a nossa fé? Nós ficamos com a ideia que a fé é religiosa, porque Jesus nos ensinou a fé, e como ele ficou como um líder religioso, que ele não é, que ele fala muito sobre tudo, é o governador da terra, é aquele que conduz tudo, né? Toda essa humanidade, todo esse planeta, então ele não poderia ser um líder religioso. Jesus, quando veio à Terra, veio nos mostrar que nós temos um Pai que é Deus, e Ele como irmão nosso, porque Ele também é um Espírito criado por Deus, como nós, Ele já evoluiu, já chegou num patamar que Ele poderia tomar sobre si a responsabilidade de toda essa humanidade. Então, Ele assumiu esses espíritos que encarnaram na Terra desde o início, desde nosso primórdio na evolução, que nós estamos sob a proteção de Jesus. E nós guardamos isso achando que nós temos que ser religioso, que a fé é fé religiosa, mas não é. A fé humana, nós vemos as pessoas, muitas vezes, têm aquela força de vontade, aquilo que os move a crescer, não é? A fazer alguma coisa. Nós vemos alguém falar assim, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar nesse patamar. E ele luta, e ele aprende, e ele estuda, e ele chega lá. Todo mundo que começa pode ser pequenininho, né, Xanão? Mas com a fé humana chega no grande, né? Chega lá. Por quê? Porque essa fé é dependente de Deus nos colocou. Por quê? Porque nós temos inteligência e Deus deixa que nós usamos a nossa inteligência para que a gente cresça materialmente e espiritualmente. Então a fé religiosa também, ela é espiritual porque tem aqui, como diz, as vicissitudes, tem situações que só a fé religiosa que ajuda a pessoa, né? Porque ela tem aquela fé. E como que é a fé religiosa? É a fé com conhecimento. Não é a fé cega, porque muitas pessoas ficam assim, nossa, fulano foi lá em tal lugar e recebeu uma graça, né? Ah, vou lá, né? Assim que as pessoas veem. Mas cada um recebe de acordo com a sua convicção, com a sua fé, com o seu merecimento, com o seu trabalho. Não existe lugar mágico, não existe lugar milagroso, nem no centro espírita não existe lugar milagroso. Existem pessoas que se esforçam para crescer espiritualmente. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós temos que viver de acordo com aquilo que nós fomos programados. Deus nos fez para sermos perfeitos. E nós temos que trabalhar essa perfeição pela nossa força de vontade. Não é ninguém que vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. A gente aprende muito que diz assim, não adianta você estar com sede e eu tomar um barril de água, mas eu não vou matar a tua sede. E Deus, quando fez os espíritos, os colocou em nós espíritos, tudo em semente, né? Essas sementes só vão crescer se nós trabalharmos elas. E a fé é muito importante nisso. A fé material é aquela fé que nos leva a viver a vida material, a lutar pelos nossos ideais, a trabalhar por tudo aquilo que nós queremos. Não adianta ficar sentado esperando, eu vou só rezar que Deus faz para mim.
Deus não faz nada, porque Ele não nos criou para isso. E a fé religiosa, como que eu uso? A fé religiosa é pelas nossas dores sentimentais, aquelas dores que dói lá dentro, que não tem como a gente trabalhar isso. Então, essa fé religiosa, o que ela vem? É o nosso conhecimento religioso que nos leva a conseguir essa fé, essa esperança, essa força de vontade que nos faz crescer espiritualmente. Porque, como diz aqui, as doenças são normais na nossa vida, todos nós ficamos doentes. A morte é uma coisa também natural, não é? Tudo aquilo que fica difícil, que nos machuca emocionalmente, é natural, porque nós temos que crescer, nós temos que saber lidar com as nossas emoções. E para lidar com as nossas emoções, nós temos que conhecer. Graças a Deus nós temos a doutrina espírita, que hoje nós estávamos conversando, muito poucos querem, né, seguir, porque, segundo diz Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né? O modo dele dizer. Por quê? Porque é muita responsabilidade individual. A doutrina nos traz muito conhecimento, muito consolo, mas ninguém se responsabiliza por nós, só nós mesmos. E isso muitas vezes as pessoas fogem dessa situação, elas procuram uma coisa mais leve, né? Mais fácil, mais tranquila, né? Não, eu tenho fé. Mas que fé? Como que é a sua fé? Eu acho interessante, quando eu era garota, de uns 12 anos, eu fui criada na igreja evangélica, né? Então eu pensava assim, como será que é para ter fé? Como é que eu vou ter fé? Aí eu pensava assim, acho que é assim, quando eu for fazer uma oração, eu tenho que pensar firmemente na figura de Jesus, que aí vai dar certo, porque aí é fé, né? Então, muito tempo eu tive aquela ideia que eu tinha que mentalizar Jesus, que era a minha fé. Depois nós aprendemos que não é assim. É aquilo que Jesus, quando curava, ele dizia, vai, não peques mais. Ou então, a tua fé te salvou, né? Ele não curava porque eu te curei. Ele dizia, não, a tua fé te salvou. Isso ele falou para o paralítico, para o cego, e ele sempre falou isso. Por quê? Porque nós vivemos no mundo, nós sabemos que nós estamos no planeta, no fluido cósmico universal, aonde tudo repercute positivamente ou negativamente. O nosso pensamento tem uma força muito grande e ele move esse fluido, ele move essas forças, e essas forças vão nos ajudar a encontrar o caminho que nós necessitamos. Por isso que nós procuramos sempre ter o conhecimento. Quando nós fazemos uma prece, nós fazemos com a responsabilidade de pedir, Pai, me ajude, mas eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer para mim. Então, se eu tenho uma doença, eu preciso do tratamento médico. Não adianta eu ficar, olha, eu vou tomar uma aguinha só e eu vou sarar. Não vou sarar, porque o nosso corpo é físico, necessita de tratamento, necessita de elementos que façam com que essas células possam se regenerar. O único que fez as células se regenerar num toque foi Jesus. Isso ele fez o coxo, os leprosos. Quando ele curava, mesmo que faltassem partes dos leprosos, ela se reproduziu pela força do pensamento de Jesus, mas ele é o governador da terra, ele fez tudo isso. Mas nós temos que procurar, sim, o nosso tratamento, fazer a nossa parte, porque nós estamos aqui para crescermos. Nós estamos hoje na melhor encarnação que
que nós tivemos até agora. E olha que nós já tivemos muitas, não é? Mas essa é a melhor, porque é nessa que eu estou melhor. Se eu estivesse melhor na anterior, hoje eu estaria melhor. Então, exatamente como eu estou hoje é o meu melhor. E eu posso trabalhar para que eu possa, numa próxima encarnação, vir melhor. Por isso nós vivemos aqui num tempo de escola, né? A vida é 1 minuto dentro da eternidade, é muito pouco tempo que nós vivemos aqui. Mas nós voltamos para a vida espiritual, nós voltamos para a vida verdadeira e lá sim nós desenvolvemos muito mais conhecimento para que a gente venha aqui e faça o nosso teste, as nossas provas, quer dizer, provas não provas de sofrimento, mas prova de conhecimento, né? Como eu aprendi, como eu faço. Então a fé é essa confiança que nós adquirimos no decorrer de todas as nossas encarnações. Quando nós éramos crianças espirituais, nós apenas vivíamos, mas devagar nós fomos nos movimentando. Hoje nós vivemos num progresso fabuloso, né? Eu que sou bem antiga, lembro que o telefone, né? O telefone, nossa, ter um telefone de fixo em casa era um luxo, né? E a gente nem tinha. E hoje nós temos o celular na mão, tudo tão presente, tão fácil. Imagina como será no futuro e como nós temos que caminhar também nessa evolução para que a gente consiga acompanhar todo esse progresso. Então nós temos sim que usar muito bem o nosso pensamento. A fé humana, ela é importante, porque nos dá aquela vontade de crescermos, é a vontade do progresso. Por que um cientista, muitas vezes ele persegue um medicamento e ele leva muito tempo fazendo teste, mas ele não perde a esperança, porque de repente ele faz tantas vezes, mais uma vez dá certo. Thomas Edison, para fazer a lâmpada, ele teve 700 e poucas experiências negativas. Pô, o pessoal falava, mas uma hora a lâmpada acendeu. Se ele não tivesse toda essa vontade, ele não tinha conseguido o que nós temos hoje. E assim são todas. Essa é a fé humana. Mas a fé religiosa, ela nos faz confiar em Deus, confiar. Por isso que Jesus nos ensinou que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós pedimos, é uma oração completa, nós pedimos tudo, mas o que nós pedimos? Seja feita a vossa vontade. Aí pensa assim, então deixa que Deus faz a vontade dele, né? Eu não vou fazer a minha, não, eu vou fazer a minha, porque se não for bom para mim, Deus vai me mostrar o caminho para que eu me direcione e faça o melhor para mim. Esse seja feita a vossa vontade é justamente a esperança que nós temos, que Deus está sempre presente e que é o melhor para nós. E é essa confiança, essa fé que nós temos que trazer no nosso coração, como a mulher que procurou Jesus, ela sofria de hemorragia, e na época a mulher, quando ela tinha hemorragia, ela era considerada imunda. Então ela tinha aquela dificuldade e ela pensou assim, eu vou chegar perto dele, eu vou tocar na veste dele. E ela chegou e tocou, não é? E Jesus diz assim, alguém me tocou. E Pedro diz, claro, mestre, tem tanta gente em volta. Ele falou, não, alguém me tocou diferente. Jesus sentiu a energia que saiu e aquela mulher se curou. Então a fé dela foi importante, ela foi até Jesus. O paralítico que pediu para abrir o telhado e colocar ele dentro da sala, e Jesus disse, a tua fé te salvou, toma a tua cama e anda.
quer dizer, vai fazer alguma coisa, vai viver. Jesus não falou para ninguém, olha, se você quer continuar, você tem que andar atrás de mim, você tá junto comigo. Não, vai e faz, vai e vive. E nós temos que viver. Não é importante para nós o crescimento só material, mas o crescimento espiritual também, que a gente se ligue naquilo que tem o nosso sentimento, porque a pessoa sem fé, a pessoa, ela se leva ao desespero e muitas vezes até ao suicídio, porque como não tem esperança, não tem fé, ela acha que é melhor terminar tudo, né? A vida terminar, mas não. Um dia, todos os dias, o sol nasce, a chuva cai, porque Deus está presente. Então, nós temos que ter muita esperança no dia seguinte. E dizem, antigamente se dizia assim, olha, o travesseiro é um bom conselheiro, né? Vamos dormir com o travesseiro. Como que o travesseiro é um bom conselheiro? Ele é matéria, não é? Mas acontece que durante o sono nós somos assistidos espiritualmente. Nós não estamos aqui órfãos, nós temos um amigo espiritual que está sempre conosco e só muitas vezes só pode falar conosco durante o sono. Então é a hora que nós dormimos, um problema que hoje é muito difícil, amanhã pode se tornar fácil, porque nós somos auxiliados. É aí que o travesseiro é um bom conselheiro, não que o travesseiro dê conselho para ninguém, mas o sono é a nossa ligação com o plano espiritual. Pelo sono nós nos ligamos ao nosso amigo espiritual, que Deus nos colocou como amigo, mas que não faz nada por nós. Pode nos orientar, pode nos ajudar, mas Ele não faz a nossa parte. Ele nos ajuda, mas a nossa parte nós que fazemos. Nós é que temos que resolver, nós é que temos que compreender, nós é que temos que crescer, fazer como diz aqui, o Paulo diz, o justo viverá pela fé, a fé em nós. Porque a fé religiosa está no meu coração, na compreensão que eu tenho de Deus e do nosso amigo Jesus, e a fé que eu tenho em mim de continuar, porque nós somos perfeitos, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas com tantas dificuldades. No Facebook mesmo tem 2 rapazes com tantas restrições, e felizes, fazendo coisas, não é? Não tem nada, não tem braço, não tem nada, tem só um pé, mas faz, e está fazendo, olha que força. E muitas vezes nós, na nossa perfeição, desanimamos e deixamos para depois, ou dizemos, Deus não me ajuda. Mas muitas vezes, nem se Deus descer aqui e fazer para nós, nós fazemos bem feito, porque quem não faz, não sabe fazer. Quando nós fazemos alguma coisa, nós aprendemos e nós não erramos mais. Por isso que Deus permite que nós passemos por todas as experiências de vida. Ele não permite que se pule nada, porque é essa experiência que vai nos dar a segurança de sermos espíritos, de crescermos, de realmente evoluirmos e aproveitarmos a nossa encarnação, porque essa é única, é a melhor, mas é nessa que nós plantamos a próxima, né? E a próxima pode ser bem melhor se nós tivermos essa fé, essa confiança em Deus e realmente desenvolvemos isso que Deus colocou dentro de cada um. A pessoa não pode dizer eu não tenho fé, ela tem, ela só não desenvolveu, mas nós vamos desenvolver e vamos crescer e vamos ter a fé que não procura lá onde está acolá, está onde não, ela está dentro de nós. É a nossa força, é a nossa força espiritual, é a nossa força material para fazer como que nós cresçamos
e sejamos espíritos que Deus espera que nós sejamos, espíritos puros, espíritos evoluídos. Deus não quer que ninguém seja santo. Santo não resolve nada. Ficar na beatitude, na admiração, não resolve nada, precisa de ação. Jesus dizia, meu Pai trabalha e eu trabalho também. E Ele sempre trabalhou. E nós temos que trabalhar assim, sempre, para que a gente consiga crescer e fazer que realmente nós sejamos espíritos vencedores desta vida, vencedores desta encarnação, dessa oportunidade que nós temos, que nós esperamos tanto para estar aqui com essa oportunidade, e muitas vezes nós estamos deixando passar e depois vamos perder. E dizem os espíritos que o maior arrependimento que o espírito tem quando ele desencarna é de olhar para trás e falar, que pena, eu não aproveitei tão bem o meu tempo como eu deveria, porque ele vê quantas coisas ele deixou e não pôde aproveitar. É o sentimento que todos aqueles que chegam no plano espiritual têm, essa sensação, porque poderia ter tido mais, ter resolvido muito mais, mas deixou que passasse o tempo, deixou que a oportunidade passasse, então nós vamos acabar nos arrependendo, aí corremos para o fim da fila, né? De reencarnação. Vamos lá ver se dá para a gente voltar, e aí a gente tem que esperar a nossa vez. Então, esse o justo viverá pela fé é justamente isso. Quando Jesus andou pelas águas, ele vinha andando sobre o lago, e Pedro falou, mestre, também quero. Jesus disse, vem. Ele veio e andou, mas no que ele olhou, ele duvidou. Na hora que ele duvidou, ele afundou, porque a dúvida faz com que a gente retroceda e não aproveite toda a oportunidade, né? Então, são muitas situações que vale a pena, né? A fé é nossa, nós desenvolvemos, nós podemos ter uma fé fortalecida ou uma fé ilusória. A fé ilusória é aquela que nós ficamos acreditando que um talismã, que uma reza mais forte, que alguém vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Não tem isso. Cada um deve fazer o seu, porque ninguém faz nada que seja do nossa alçada, não é? Então, eu acho que é o que eu queria passar sobre a fé, um pouquinho para cada um, né? E que Jesus nos abençoe e guarde, e que a nossa fé cada vez se fortaleça mais. Graças a Deus. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E nós pedimos, Senhor, que nos ajude, nos auxilie, que possamos ter benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, e que possamos perdoar as ofensas. Nós pedimos, Senhor, por nós mesmos, por nossa família, nossos entes queridos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os frequentadores e trabalhadores da nossa casa, Irmã Mileide. E também, Senhor, pedimos que a espiritualidade superior inspire a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro e de toda a humanidade. Que assim seja,
Graças a Deus.